Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Donar, podcast de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, onde você vai aprender realmente autoconhecimento em um nível profundo, em um nível verdadeiro, para que você saia do lugar onde você está e comece a fazer coisas diferentes na sua vida, né, Laura? Exatamente isso, Alex. Sejam todos bem-vindos. Alex contextualizou muito bem. Então, nós estamos aqui com o intuito de te ajudar e poder contribuir um pouquinho. Contribuir um pouquinho com o seu processo de autoconhecimento, com o seu processo de espiritualidade e tudo aquilo que a gente puder agregar. E o mais importante de tudo, também estamos aprendendo com cada convidado e com você. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alex Donato, treinador comportamental, e o nosso podcast ele tem um único intuito: desenvolver em você uma conexão profunda com você mesmo, para você entender e descobrir o seu propósito, porque nós trabalhamos aqui profundamente o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional, para que você entenda e descubra o que você veio fazer aqui, né? Então, hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, Dona Patrícia, Patrícia Germana, parceira nossa, trabalha conosco no empresarial, no corporativo. Sim. E nós não vamos falar disso hoje, né, Patrícia? Não, hoje não. Então seja muito bem-vinda. Tá? Obrigada. Prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que será de grande contribuição para o nosso público. E nós vamos falar hoje sobre algo muito especial. Lembrando que tudo que a gente fala está muito ligado à jornada sistêmica, que é o nosso processo de desenvolvimento pessoal, onde a gente trabalha corpo, mente e emoção para uma única coisa, uma conexão espiritual profunda e verdadeira. E essa conexão espiritual nós entendemos que existem vários caminhos para você chegar até essa conexão espiritual. Eu e Laura somos católicos, já falamos isso aqui no primeiro podcast. Paty pratica a doutrina espírita e é disso que nós vamos falar hoje. Desmistificar, Exatamente. explicar para as pessoas o que é, como funciona. Então, se apresenta, Paty. Fala para nós quem é Patrícia, da onde veio Patrícia, o que Patrícia faz da vida, para depois a gente entrar nessa outra parte. Fique à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês dois, esse convite maravilhoso, essa oportunidade linda, né, de estar contribuindo com vocês nesse desenvolvimento que está iniciando agora. Por eu ser a primeira, né, a participar desse podcast, isso é muito importante para mim. Isso vai destravar muitos outros processos, eu tenho certeza, né, que eu já venho numa caminhada aí. Isso vai ser de grande valia para o meu ser interior também. E eu me chamo Patrícia Germana, eu sou de Belo Horizonte, sou nascida em Belo Horizonte, apesar de ter vivido uma fase da minha infância em outro estado, no Rio Grande do Norte, com os meus avós, né, junto com meus irmãos e minha mãe, mas eu nasci em Belo Horizonte. Então eu sou mineira, como diz minha mãe, Mini Norte. Uma metade de Minas e a outra metade no Rio Grande do Norte. E desenvolvi minha vida com algumas dificuldades, que é comum, né, de todos nós, mas tive o privilégio de conhecer a doutrina espírita e ela me abriu assim muito uma parte espiritual que eu não conhecia, apesar de ter participado e nascido, né, num berço católico. Participei de outras religiões, até da religião crente, né? Eu me tornei crente por um tempo, mas não batizei. Isso foi numa transição da minha adolescência ali para a fase de adulta, né? Que a gente não sabe bem o que a gente quer da vida, né? Mas a gente sente um ímpeto de buscar Deus em algum lugar, né? Então eu passei por essas religiões até que eu conheci o Espiritismo, Há né? quanto tempo já? Já tem 30 anos. Que legal. Incrível. Eu falo que deve ter mais ou menos, assim, se for contar na ponta do lápis, uns 32, né? Porque essa história foi muito interessante. Eu conheci a doutrina espírita pelo meu primeiro trabalho. Eu trabalhei numa papelaria e a dona dessa papelaria e o filho dela, alguns membros da família eram espíritas. Então eu consegui me afeiçoar com tudo aquilo que ela ensinava ali comigo, né? Que eu trabalhei lá com eles mais ou menos, acho que uns 2 anos ou 2 anos e meio. Então eu consegui me identificar com essa história, né, do que era a doutrina espírita e sou assim com um pouco de medo, né? Ai, é espírito, que coisa é essa, né? Como que é isso? Mas aos poucos eu fui entendendo que era místico mesmo.
era muito além de ser só medo de espírito, né? Quando eu entendi sobre a imortalidade da alma, quando eu entendi que a espiritualidade ela é além disso que a gente vive aqui no material. E quando isso caiu para mim, eu fiquei muito certa do caminho que eu ia seguir. Então, quando eu comecei a vivenciar com ela, que ela me convidava para as reuniões espíritas, né, que era na casa espírita, fui algumas vezes. E aí, nesse inteirinho, eu conheci o meu esposo, que, né, nós namoramos, noivamos e tal, tivemos uma história, e a mãe dele é espírita. Legal. Então, na família, ela é espírita e uma pessoa maravilhosa que é também um alicerce para que eu realmente seguisse. E a partir daí eu fui buscando conhecer mais. Me envolvi com a casa espírita, né, sendo voluntária. Depois fui participar da mocidade. Aí nesse momento eu já estava casada. Né, quando eu fui participar da mocidade, virei coordenadora da mocidade. Então foi muito legal as descobertas e a minha mudança, né, de patamar, mas sem conhecimento, aprendendo com o dia a dia, com as pessoas. Aí veio minha filha, né, que hoje está com 21 anos, a Pamela, meu esposo Francisco. E aí eu me envolvi na doutrina por ela também. E desde a minha gestação eu já participava das reuniões com ela, mas na reunião infantil, porque eu estava gestando, né? Então, que legal, então você já levava ela dentro da barriga. Mas não legal. era para reunião Do adulto. Era para reunião infantil, Que legal. de evangelização infantil. E aí quando ela nasceu, depois ela continuou participando, eu a levava e ela ficava na salinha de evangelização e eu ia para a sala até, né, o momento que eu pude deixar ela sozinha, e eu ia para a reunião pública. E ali a gente ia aos sábados, o dia que desse, né? Mostra a sua caneca para eles. Essa caneca é um presente que eu acabei de ganhar. Mostra o outro lado dela. Essa aqui já tá com batom. Ela tá com a caneca do Renascer aqui, Sim. galera. O Renascer, dentro da jornada sistêmica, ele é um passo que trabalha a terapia do renascimento, que é você limpar de você os traumas que você tem lá da sua infância, o que você está carregando que veio da infância e principalmente da barriga de mamãe. Então olha que interessante, a Patrícia mesmo lá na época não tendo esse conhecimento, já praticou algo que com certeza ajudou muito na formação da sua filha. Sim. Porque desde ela estando dentro da barriga, a Patrícia já frequentava um ambiente espiritual, um ambiente que já trazia para este bebê que ainda nem tinha nascido um desenvolvimento pessoal. Então, às vezes a gente acha que isso não faz diferença e faz toda a diferença. Bem, que legal, que legal. E assim, esse processo foi se levando ao longo do crescimento dela, até que ela chegou também na mocidade. Então eu consegui... A mocidade é um grupo de jovens. Aí é o grupo de jovens, né? Uhum. E aí ela chegou até esse estágio. Então foi muito bacana, porque eu falo assim que os nossos filhos, eles são nossos, né? Enquanto a gente consegue pôr eles dentro da nossa mão, pegar na mão deles e seguir. A partir do momento que eles seguem o seu fluxo, você tem que pensar, bom, fiz a minha parte. E deixa eles fazerem as escolhas deles, né? E graças a Deus eu tenho para mim que eu fiz dei o meu exemplo, eu fiz o meu melhor com ela. E você está falando aí, Alex, dessa questão do que a gente faz dentro da doutrina, né? Do que você pratica dentro daquilo que você aprende. Quando eu e meu esposo compramos o nosso lote onde a gente construiu, né? Temos a nossa casa hoje, eu ia lá fazer o meu culto no lar. Legal. Sabe? E isso é muito importante porque foram coisas que eu fui aprendendo e fui entendendo que eu tinha que fazer aquilo acontecer. Sabe? Então, toda a construção, todo o movimento de alicerce, até onde tem a nossa casa construída hoje, até hoje a gente faz o culto no lar. E é um aprendizado que nos conecta com Deus. É um momento que você tira de você com sua família para fazer essa conexão.
Então isso é muito legal, Laura, muito legal. Só pegando esse gancho, Alex e eu também adotamos essa prática, né, do Evangelho no Lar, e está sendo um movimento muito incrível para nós, né? Porque primeiro a gente estuda um pouquinho a palavra de Deus, né? E o conhecimento, eu costumo dizer sempre, eu não me canso de falar que o conhecimento liberta. Porque a gente tira um pouquinho daquele ponto de vista que a gente tem, que é muito superficial, né? E acaba se aprofundando, mergulhando um pouquinho mais nesse movimento todo espiritual. Então, essa prática nós fazemos uma vez por semana, né, Alex? A gente determinou uma vez por semana, 1 hora por dia, ler uma passagem da Bíblia ou algo que seja relevante para a gente e discutir sobre aquilo. E aí depois a gente faz as nossas orações e é impressionante o tanto que esse movimento mudou a energia da nossa casa, do nosso lar. E também fez com que a gente se aproximasse muito mais como casal, no sentido espiritual da conexão, né, Alex? A gente vem passando, depois isso vai ser um outro podcast, mas a gente vem passando por algumas coisas que a gente percebeu que por mais que não contribuíram positivamente, né, dentro da nossa jornada, fez com que a gente fizesse esse movimento de uma aproximação muito maior, né? Então eu acredito sim que tudo ele é para o bem, Com certeza. né? Quando a gente faz um movimento positivo. Então parabéns, Paty. E é muito bonito esse movimento. Ao longo dos anos, né, a gente vai aprendendo. Hoje eu tenho certeza que esse trabalho que a gente faz de reconexão com Jesus, com a espiritualidade amiga, né, no momento que se faz o culto cristão no lar, ele gera um campo magnético muito poderoso na nossa casa, no nosso ambiente. E essa questão de ter o horário e ter o dia, isso faz toda a diferença também. Porque a gente tem que compreender que a espiritualidade amiga, principalmente os mentores nosso e pessoal, que são, né, conhecidos como o nosso anjo da guarda pelos católicos, né, eles têm o poder de estar nos amparando, nos intuindo que o processo da espiritualidade, da vivência no espiritismo, é essa intuição que a gente consegue ter ela um pouco mais aguçada à medida que você vai estudando, aprendendo, se aprimorando, né, na doutrina. E esse campo magnético ele é muito, muito rico, muito verdadeiro, muito protegido. Porque também nós temos um mentor na nossa casa, né? E eu tenho certeza que desde quando eu fazia o culto no lar, lá no lote, onde não tinha nada, era só terra. Isso aqui era tudo mato. Eu tenho certeza que o mentor da minha casa, da casa da minha família, né, me ajudou a construir esse alicerce com o Clean, com a Pamela, né, eu tenho certeza que é ele lá que está nos protegendo e nos levando, né, nessa vida. E a gente, acho que no Theta Healing nós estudamos sobre as doenças e as energias, né? E quando algo vai se manifestar, primeiro se manifesta nas plantas, depois nos animais, depois nas pessoas. A casa da Patrícia, gente, é um jardim. Lá é uma floresta. E tudo muito saudável, são plantas lindas. Ela tem uns pés de couve lá que é maior do que essa parede aqui. Incrivelmente, mais de 3 metros. É lindo. Então, assim, você percebe a leveza do ambiente, que foi construído de verdade. Não é só a construção física, né? Não é só material. É a junção de tudo. Né? Então, é algo que já veio pronto desde lá, que vocês construíram energeticamente um lugar limpo e um lugar físico muito bom de estar também, né? Legal. Legal. Já sabia disso, galera? Comenta aí se você já tinha essa percepção de que uma casa não é só uma casa, de que uma casa, às vezes, pode estar prejudicando você. Às vezes, a falta desse entendimento de que a casa não é só um ambiente físico pode estar te gerando doenças físicas. A Laura trabalha com radiestesia e achei muito interessante. Esse dia ela estava comentando que existem placas para medir se a nossa casa é um ambiente saudável ou não. Sabe aquela sensação de chegar em casa e estar pesado? Depois a gente vai gravar um podcast sobre isso, onde eu comentei com ela.
ou movimento de briga, de discussão, falta de união na família, né? Tudo isso a gente entende dentro do processo radiestésico que são energias, né? Que estão ali, de uma certa forma, influenciando negativamente para aquele ambiente. Então, muitas vezes a gente acha que o problema está na gente, mas o problema às vezes está no ambiente, está na casa, está no As pessoas estão até na nos rua, móveis. as pessoas estão na rua, tá tudo bem. Chega em casa e começa a brigar. Tem uma explicação para isso, não é aleatório. E o que Patrícia fez foi desde o dia que colocou a primeira pedrinha lá na casa dela, já tinha uma presença espiritual cuidando daquele lugar. Então, você faz isso? Você ora em casa, você reza em casa, você tem suas rotinas de limpeza da sua casa, e não só limpeza física, mas também uma limpeza espiritual? Se você não tem, depois nós vamos falar, melhorar um pouquinho aqui, você vai explicar mais a Sim, doutrina, vamos posso. explicar como fazer, Tá certo. né, o evangelho no lar. Porque é um passo importante. Às vezes a gente não sabe muito bem como fazer, né? Então existem várias ferramentas. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho nessa, né? Bom, Importantíssimo. maravilhoso. Bom, e conta pra gente então, o que é a doutrina espírita? O que que tem, como que funciona? Hum. Como que é isso? Eu vou falar um pouquinho daquilo que eu compreendo, né? A Porque sua visão. a minha visão, porque é muito vasto. Sim. E eu penso que é uma caminhada, né? Como se diz, eu ainda estou muito bebezinha na doutrina. Estamos engatinhando todos. Sim, mas eu acredito que consciencialmente a gente tem isso tudo arquivado, né? Uhum. Tudo guardado. A gente precisa deixar vir e buscar os caminhos que vão alimentar esse conhecimento, né? E a doutrina espírita, ela é religião, ciência e filosofia, independente da ordem, né? Mas até digo que seria uma filosofia, e ela está diretamente ligada à ciência. E isso é muito bonito porque hoje já se consegue identificar o quanto na ciência e na saúde, na vida, né, da gente, essa espiritualidade ela está presente. A gente precisa mover o nosso corpo, o nosso ser dentro da espiritualidade, mas também a gente precisa da ciência para as curas, para tudo aquilo que a gente nos acomete no dia a dia. Então, para mim, eu vejo como exemplo, Laura, que o Espiritismo ele é transformação. Uhum. Ele pede transformação. Às vezes a gente não sabe, como eu não entendia isso, hoje isso para mim é claro, mas eu percebo o pedido do Espiritismo para que a gente se transforme. E o Espiritismo usa muito um termo que chama reforma íntima. Mas essa reforma íntima é o quê? Né? Porque a gente fala, mas eu vou fazer uma reforma íntima, o que é isso? É tão para além do que a gente pode perceber que hoje eu tenho certeza, essa reforma íntima é a busca do seu autoconhecimento, Total. sabe? Então, quando eu comecei a ter esse contato com o Espiritismo, primeiro vinha os medos, porque né, a falta de conhecimento deixa a gente com medo de tudo mesmo, daquilo que você não conhece, do novo, onde você vai entrar, o que você vai enxergar ali. Então é autoconhecimento. E hoje na minha jornada, a minha busca é por autoconhecimento. Porque a minha cura, ou seja, vou falar assim, a minha doença me trouxe a certeza de que eu precisava de uma cura em autoconhecimento, de me buscar internamente. Então, essa reforma íntima, que é a transformação, que é o que eu denomino o Espiritismo, para ficar bem leve, né? É essa reforma íntima, esse autoconhecimento, eu entender como que eu funciono, usando muitas palavras da Laura, que ela fala assim, como você funciona, como que você vive o seu dia a dia. Então, Espiritismo é isso, é transcender, é você trazer Jesus, os exemplos de Jesus para você, entender que Deus é soberanamente justo e bom, porque o que Kardec trouxe, a codificação kardeciana, né? Como surgiu? Pois é, ela surgiu na França, Uhum. em 1857, que foi o livro dos Espíritos, né? Que o Kardec, como codificador, como professor, que ele era professor antes de conhecer a doutrina espírita, de se envolver com ela, ele descobriu
através das mesas girantes, que isso não é novidade para nenhum espírita, né? Que é muito, isso também me trazia um pouco de medo, né? Como que as mesas giram, como que as mesas andam, como que é isso? E para ele foi um fenômeno onde ele teve a curiosidade para entender o que é isso, porque ele como professor, não, como cientista, né, vamos dizer assim, ele tinha curiosidade, ele sabia que a matéria não poderia voar, não poderia andar e muito menos falar. Até aí que ele entendeu que mexer as mesas, qualquer um poderia usar um mecanismo falso ali e fazer com que elas mexessem, mas falar Só para esclarecer um pouquinho, mexer as mesas é mexer a mesa de lugar, de a mesa lugar. física mesmo, gente. As mesas rodavam. As Rodavam mesas rodavam naquele ambiente Isso. sozinho. E um dos termos que o Espiritismo usa mesmo, né, que são as mesas girantes. Esse nome é muito popular. E aí essa curiosidade de Kardec, né, ela que antes, né, dele ser denominado Kardec, ele era um professor e ele tinha um nome muito bonito, por sinal muito longo, que era Hippolyte Denisard, como que é? Para eu não errar aqui, deixa eu falar direitinho o nome dele. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então ele era um professor e ele era muito curioso. E quando ele viu aquilo, deu nele o propósito de buscar essa informação. Tem aqui, O que tem aqui. E aí ele começou a estudar, procurar, e ele se deu conta de que tinha uma família que tinham duas filhas, que eram as irmãs Fox naquela época, e que elas se comunicavam com essas mesas. Aonde veio mais um véu, né, ali, né? Como que essas meninas conversam com essas mesas? Então, além da mesa girar, ela também conversava com essas Conversavam. meninas. Então, por quê? Porque as meninas tinham uma mediunidade, como todos nós temos, mas elas tinham uma mediunidade bem, a gente fala de bem aflorada, né? Bem desenvolvida. E isso naquela época era um temor, né? Elas tinham preconceito sobre isso, sobre esse fenômeno que elas acometia ali aquela família, né? E ele foi de fundo nesse assunto com elas e ele percebeu e descobriu e entendeu que não era algo físico, estava para além. E aí ele entendeu que haviam, como posso dizer, uma outra dimensão em contato conosco aqui na Terra. E aí ele foi usando mecanismos com as irmãs Fox, com essa família, para poder entender como decodificar, a palavra é essa, né? Ele fez o trabalho de decodificar todo aquela linguagem que os espíritos estavam ali tentando fazer com as irmãs e com outras, né? Outras pessoas que tinham essa mediunidade na época. Eu não vou saber falar que todos, mas a referência eram as irmãs Fox. E aí, ao longo da vida dele, ele, de uma certa forma, teve as dificuldades dele. E o primeiro livro que ele trouxe, né, para nós aqui é o Livro dos Espíritos, onde que é o primeiro livro que ele realmente, junto com as irmãs Fox e outras médios, né, outros médios, ele conseguiu trazer, através das perguntas que ele fazia para os espíritos, uma resposta para nós, né? E é muito lindo, é um livro maravilhoso e eu recomendo para todo mundo que tiver curiosidade, que tiver dúvidas, porque uma das coisas que também me fizeram a buscar a doutrina espírita eram as dúvidas que às vezes o catolicismo não trazia, por ser muito cheio de rituais e dogmas, né? E a doutrina espírita, ela não tem isso Até da porque ela junta forma. 3 pilares, né? Não é só religião, Não é só só ciência, filosofia. exato. Não. Então ela difunde isso de uma forma muito mais abrangente, sem deixar isso tão assim cheio de detalhes no que diz respeito aos dogmas mesmo, né? Aos rituais que tem que ser aí às vezes as pessoas perguntam: ah, mas o culto no lar não é um ritual? Eu acho que não deve ser levado por esse lado, porque é um momento que, igual as pessoas vão na igreja para rezar, que vão no culto para poder louvar a Jesus. Então não é só um ritual, é um momento seu com você e com
com Jesus, com No Deus. seu lar. Isso. E a partir dessa decodificação que Kardec fez através dos livros dos Espíritos, que responde muita coisa pra gente, foi onde eu também tive respostas que eu não tinha, Legal. sabe? E ali você tem, eu dei uma olhada, é meio que um direcionamento de como viver, né? Sim, É o jeito certo de você viver, é o jeito certo de você se relacionar com as pessoas, é o jeito certo de você, vamos chamar de ser bom, né? Para fazer o que você veio fazer aqui. É isso que eu, pelo que eu é. entendi, foi um pouco disso, né? O livro dos Espíritos, ele traz mais perguntas e respostas, onde Kardec conseguiu compilar para a gente muitas perguntas, né, entre o que é Deus e dentre outras. E essa questão do direcionamento, eu acho que eu levaria mais para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é que Kardec teve um trabalho enorme, né? Ele levou anos para conseguir fazer com os espíritos, né, com a indicação, a indução dos espíritos, dos bons espíritos, que lá no Evangelho já diz, né, inclusive o espírito de verdade, que participa, né, dessa construção, é o que realmente dá um direcionamento. E aí as pessoas acham, mas Kardec criou uma doutrina e fez uma Bíblia separada? Não. Se a gente for ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo pautado na Bíblia. As passagens que ali estão, elas estão direcionadas com os versículos da Bíblia, a passagem do Velho Testamento, do Novo Testamento. Então, é muito rico. Esses dias eu vi um corte do Chico Xavier, que também é uma referência, né, Demais. dentro do Espiritismo, e Chico Xavier já trazia essa informação. Perguntaram assim para ele: em algum momento o Espiritismo ele vai se sobressair ao catolicismo, à Igreja Católica? E ele respondeu: a partir o dia que o Espiritismo chegar nesse lugar, ele precisa ser extinto, porque nenhuma religião chegará ao catolicismo, à base do catolicismo, na grandiosidade que ela tem. Até porque é a primeira igreja, né? Então, assim, não existe uma competição. Tudo vem dessa base, né? Que é da Bíblia, que vem muito do catolicismo, mas é claro, desmistificando algumas coisas. Eu conheço um pouquinho do kardecismo, a minha família praticamente toda ela é kardecista, eu cresci nesse meio também. Como Alex disse, hoje eu sou católica, minha base é católica, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto muito dessa ideia da espiritualidade livre, que eu acho que o espiritismo ele traz mais facilmente isso do que o catolicismo, né? Justamente por conta dos dogmas da igreja. Mas eu gosto muito desse mundo mais leve, mais livre. Mas eu entendo também hoje que nós, seres humanos, precisamos da religião, independente de qual, para talvez entrarmos nessa caminhada com Deus. Né? O primeiro passo. O primeiro passo para entrar nessa caminhada com Deus, e depois a gente vai lapidando e aprimorando tudo isso. Mas pegando o gancho do que a Paty trouxe sobre a reforma íntima, né? Eu achei lindo esse nome, vamos usar em algum momento. Em comparação, né, em paralelo com o autoconhecimento, para mim é muito isso, Paty. Dentro do meu processo todo, eu entendi, faz pouco tempo isso, que o espiritual, sem o autoconhecimento, ele fica manco. E o autoconhecimento, sem a espiritualidade, também falta um pedaço. Porque não adianta nada eu estar, talvez, dentro da religião, ou, enfim, e não me conhecer. Por quê? Porque a gente precisa se aperfeiçoar ao longo da trajetória. Então, muitas vezes eu tenho comportamentos, né, inconscientes ali, que seja
falar mal de alguém, que seja o julgamento, que seja a cobrança, né? E várias outras coisas, a traição, a insegurança, que não condiz com a espiritualidade, com aquilo que a gente está realmente buscando. Então, só nesse processo do autoconhecimento a gente vai se lapidando, porque qual é a nossa busca? Né? Dentro do catolicismo a gente fala muito sobre isso, que é a gente, o processo de lapidação e de evolução é a gente chegar mais perto do que Jesus que foi na Terra, né? E a gente só vai chegar nesse lugar nos lapidando, saindo, se conhecendo, saindo dessa crítica, desse auto-julgamento, da maldade. E é um processo, né? Que é um passinho de cada vez. Então é muito legal isso que você está trazendo, viu? E eu acho muito interessante um exemplo que eu gosto de dar sobre religião é como falar inglês. Não dá pra falar inglês sozinho? Não, você tem que aprender isso em algum lugar. A religião serve para te posicionar. Ó, é por aqui o caminho, é assim que funciona. E depois que você aprende, se você não praticar, você esquece. Então, mesmo depois de estar na caminhada, de fazer parte, de conhecer mais, você ainda precisa fazer parte de um grupo. Um dia eu vi uma explicação do Rodrigo Silva que eu achei fantástica. Pensa bem, por que Deus separou o conhecimento da Patrícia, o meu, do João Pedro? João Pedro tá aqui, eu tenho que mostrar o João Pedro, hein? Do João Pedro, da Laura, das pessoas de formas separadas. Por que eu não sei o todo e você não sabe o todo? A gente não ia nem precisar estar aqui conversando e passando para as pessoas que talvez ainda não tenham entendimento. Porque Deus quer que a gente se junte. Deus quer a comunidade. Deus quer que a gente troque. Sim, e aí, o que ele fez para isso acontecer? Deu o seu conhecimento, deu o meu para a gente trocar. Exatamente. Né? Então, a religião ela é um momento em que você obrigatoriamente vai ter que trocar, porque lá tem gente. Então, assim, são exercícios que a gente precisa fazer e entender o que faz bem para nós. Qual o melhor caminho para nós. Mas isso que a Laura falou, para mim também é muito profundo. A espiritualidade é algo muito, muito forte, mas imagina você com um poder espiritual sem saber o que fazer com isso. Aí é o autoconhecimento. Aí é aquilo que você se conhece e você fazer o melhor por você. Só que você também só se conhecer e não ter um propósito espiritual, não ter um desenvolvimento espiritual, você vai ficar alienado. Então são coisas que se complementam. Gente, por isso do Pode Donar. O Pode Donar ele é uma ideia de trazer esse conhecimento. Coisas de autoconhecimento junto com espiritualidade. Sim. Para quê? Para você achar o seu propósito. Eu sempre pergunto, né? O que você veio fazer aqui? Ontem eu atendi um cliente e foi muito interessante. Ele falou assim, a gente estava fazendo um exercício e tal. Aí falamos de metas e sonhos. Ele falou assim, eu não tenho meta nem sonho não. Eu já tenho casa, eu já tenho carro. Eu falei para ele assim, você acredita mesmo então, de verdade, do fundo do seu coração, que Deus te colocou aqui no mundo para o seu maior objetivo de vida ser comprar uma casa? E só? E acabou? Então, isso não é um sonho. Isso é um objetivo que todos nós podemos ter e está tudo certo. Você ter a sua casa, você ter o seu carro. Mas será que é isso que Deus espera da gente? A gente tem uma casa e pronto? E fim? Acabou? Acabou? Então, quando você entende que isso é raso, você aí de verdade vai começar a se conectar com a sua espiritualidade. Que é como é que eu, Alex, com o meu conhecimento, ajuda a Patrícia e a Laura. A Laura, com o conhecimento dela, ajuda eu e Patrícia. Patrícia ajuda nós dois. É essa troca. Então é isso que a gente quer construir aqui. E por falar em ajudar, vamos entrar num outro ponto aqui do nosso roteirinho. Patrícia, ano passado, viveu uma experiência física, ela teve uma doença física, que ela se trabalhou fisicamente e espiritualmente. Sim. Vamos contar um pouquinho dessa história? Como foi essa história aí? É um processo de chamamento, eu vou dizer assim, porque é muito difícil para todos nós lidar com uma doença, independente qual dela seja. Sim. Pode ser uma mais complexa ou mais a um corte de dedo, vamos falar. E ano passado, na verdade foi em 2023, eu passei por alguns sintomas e descobri um câncer de ovário. E isso foi, de uma certa forma, assustador, porque apesar de ser muito comum e entender que a ciência tem evoluído no tratamento, a gente se vê morto. Olha, eu não vou conseguir passar de um ano, de 3 meses, enfim. A nossa tendência de ser negativa é maior. É maior, né? E
passar por esse processo e entender que aonde que eu vou chegar a partir desse diagnóstico, né? Que é a parte que deixa a gente mais assustado. A partir do momento que se comprova esse diagnóstico, até onde eu vou estar aqui na Terra fazendo alguma coisa. E o primeiro passo que eu dei, como exemplo para quem estiver, né, passando por alguma situação que seja parecida ou igual, é que você se traga para dentro, em primeiro lugar, para você se entender, para você entender o que você está passando, o que está acontecendo com o seu corpo. É a primeira dica que eu dou. Depois que eu entendi o que eu estava passando, e olha que eu não procuro, eu falo para todo mundo, gente, não procure isso na internet, senão vocês vão pirar. Gente, notícia boa não vende, tá? É só notícia ruim que É só vende. notícia. Ou seja, É só exatamente. notícia ruim que vende. Então, Eu tive essa experiência semana passada. não digo que a internet, né, que as redes sociais ou que a inteligência artificial hoje, que ela está aí, né, para contribuir e para destruir na mão daqueles que não sabem usar, ajuda, mas ela não pode ser a sua âncora. Perfeito. Porque senão você vai afundar. E eu tomei como ponto de partida que eu não ia procurar o que minha doença era na internet, porque o primeiro momento que eu tentei fazer isso, a resposta é que era a doença mais grave do câncer, de um dos cânceres mais graves e que era mortal. Eu falei assim, eu não vou acreditar nisso. Não escolho isso pra mim. Eu não quero isso para mim. Primeira coisa, eu não sei até onde eu vou, mas não é isso que eu quero. E segundo, que você se abre muito para a opinião alheia. E você abre um campo que te detona, porque cada um vai dar a sua opinião, gerar a sua experiência. Vamos só fazer um adendo rapidinho, ver se faz sentido o que eu vou dizer. Você abre a sua energia para os outros manipularem. Sim. Sendo que, dentro do que a gente, né, entende, tem Patrícia, do lado de Patrícia tem um anjo da Patrícia que está cuidando dela. Sim. Mas aí ela desconecta desse anjo e vai ouvir a voz do Google. Isso mesmo. E aí esse anjo que está ali para te ajudar perde o sentido de como que eu faço? Patrícia não quer me ouvir. Alex, eu vou contextualizar aqui assim, ó. É uma questão de sintonia, vamos falar assim. Frequência. A sua sintonia enquanto você... Porque a gente fica mal, a gente tem que Sim. aceitar isso. Você está com uma sintonia em que você se apega a Jesus, que é o nosso modelo e guia. Jesus é nosso modelo e guia da humanidade. Sim. Então você se pega a Jesus, a Deus, a todos os anjos que você acredita, né, dentro da sua fé. Mas se você abre esse campo vibracional para fora, você corre o risco de trazer aquilo que não é bom. E você é tão, tão vasto, tão grande, que se você não fizer esse filtro, isso te prejudica. E aí eu continuei nesse processo. Eu tenho que agradecer muito os médicos, meu médico, que me ajudou nessa descoberta, né? Que foi assim muito, muito... Eu não esperava. Mas eu sei que tudo isso tem um propósito. E ele me ajudou, e outros médicos, outras equipes médicas, meu neurologista, né? Porque foi tão assim, eu falo que foi um dedo de Deus para essa descoberta, porque antes de eu descobrir o câncer, eu tive um AVC isquêmico. Do nada. E graças a Deus, sem sequelas, né? Que hoje em dia a gente sabe como que um AVC deixa as pessoas, né? Impossibilitadas e limitadas a muitas coisas. E eu não tive essa limitação. Então eu sei que hoje esse AVC me mostrou o que realmente eu tinha. Se você não tivesse tido AVC, não teria feito exames para descobrir. E aí, o que era pequenininho poderia ter ficado muito maior. E outra coisa, a gente tem que começar a sentir o que o nosso corpo fala. Muitas das vezes, o nosso corpo está gritando e a gente não entende. E não é desistir, porque eu passei por N especialistas, porque eu tinha sintomas, mas eram sintomas que não me levavam ao câncer. Porque eu sou uma pessoa, né, que procuro fazer meus exames regularmente, não sou uma pessoa que estou aquém, só vivendo a vida e deixando a vida me levar.
Então eu não tinha indicativos que poderia ser, nem na família, por mais que teve um caso ou outro, mas não nessa proporção. Não que chamasse atenção. Isso. E o AVC veio como um choquezinho ali, só para falar assim, olha, tá na hora. Tem uma coisa errada aqui. E a partir desse momento que foi feito o diagnóstico e eu trabalhei isso e fiz a primeira cirurgia em novembro de 2023 e passei por um processo de recuperação e que na continuidade desse tratamento ainda havia algo lá, muito mais assustador. Porque eu falei assim, gente, eu já passei por um processo cirúrgico e ainda tem sinais da doença. Deixa a gente muito mais fragilizado. Então, a partir daí, a gente continuou na caminhada. Eu agradeço demais meu esposo, porque ele teve 100% comigo, me amparando sempre, me levando pra onde eu ia, ele ia junto. Então, ele foi o anjo vivo, né? Eu Tinha vários os anjos em volta aí. e ele foi o anjo presente, ele, né? Toda a minha família, minha filha e minha amiga Andresa. Ela é o meu anjo, né? A gente fala que a gente é muito amiga e ela foi meu anjo nisso aí, nessa caminhada. E eu consegui, junto com o meu conhecimento, né, espiritual, me reconectar com a minha vontade de viver, porque isso aí é fundamental. Gente, fundamental para qualquer coisa, qualquer dificuldade da vida. Vocês precisam ter a vontade de viver. A vontade de não deixar isso tomar conta de você. Então tem que ter muita força de vontade, muita fé, porque senão não consegue. Porque o físico já é pesado, Já né? é pesado. E aí, se você entra na frequência disso que você está vivendo fisicamente, é como se você dissesse ao seu corpo, ó, não tem saída, é isso mesmo. E não se entregar. Estamos presos aqui e não vai ter o que fazer. Quando você entende que não é só físico, você tem a possibilidade de dizer para o seu corpo, ok, agora estamos doentes. Entendi que tem uma coisa que eu preciso melhorar aqui, neste corpo físico. Mas eu tenho um direcionamento de que pode ser diferente. Sim. Que eu posso me curar deste lugar. Agora, se eu... Não, ok, lascou, fui. O que seu corpo vai entender? Que ok, fui, posso me entregar. Isso. Então, gente, por isso que um processo de cura, ele não é nem só físico, nem só mental, nem só emocional, nem só espiritual. É uma junção dessas 4 coisas. Né? E a Patrícia está contando aqui a história dela, que realmente, olha, algo físico poderia ter estabilizado completamente o emocional dela, como ela falou, a gente fica abatido, fica triste, mas através da conexão espiritual que ela já tinha, ela conseguiu resgatar os outros 3. Talvez você não tenha essa 4ª, você só tem os 3 primeiros, ou 1,5, né? Então, você precisa entender e se capacitar nesses aqui, para despertar o 4º. Para quando você realmente tiver um desafio nos outros 3, você tem um recurso que esse aqui não fale. Exatamente. O recurso espiritual, ele é muito poderoso, ele é muito forte. Só que se você não tem ele, sim, o primeiro que você perder aqui desses 3, aonde você vai parar? Então é importante você começar a desenvolver sua espiritualidade agora que você está bem. Tem pessoas que esperam ficar ruim para começar a desenvolver, e aí é muito mais difícil. Então se você já está mal, beleza, vamos lá. Agora se você está bem, busca também. Porque depois, se acontecer algo na sua história, e todos nós estamos sujeitos a isso, pode ser mais fácil. E aí a sua caminhada vai ser menos dolorosa, né? Exatamente. E na prática? Como é que foi isso na prática? Assim, beleza, me desenvolvi, mas como? Assim, pra galera que não entende disso ainda, como que foi a prática disso? Com Puxa só um pouquinho pra cima, assim, Paty, ó. Ai, caiu. É isso. Aí, perfeito. Com o que o Espiritismo traz, né, pra gente, eu tive a oportunidade de conhecer várias casas espíritas em Belo Horizonte, né? E é muito rico, porque a cada etapa de sua busca, você se encaixa naquilo que você precisa. E você precisa ter o olhar para isso. Então, hoje, eu frequento uma casa espírita que ela trabalha com o magnetismo diretamente. Através dos passes. Todas trabalham, na verdade, né? Através do passe. Mas a minha ajuda espiritual, ela veio do magnetismo. Ela veio de um tratamento espiritual que eu
que eu consegui iniciar nesta casa através do meu terapeuta, que me ajudou também muito. Ele me direcionou, ele me deu os caminhos para que eu conseguisse me conectar é, de uma forma mais ampla com esse tratamento. E aí a gente começa pequenininho mesmo, desde dezembro de 2023 que eu venho fazendo esse tratamento com magnetismo, né, com os passes, com a água fluida, com as orações do culto cristão no lar, participando das reuniões públicas, que também é um conhecimento muito grande, que você vê o que o palestrante traz para você e você encaixa a sua vida, a sua necessidade, a sua vivência com o que ele fala. E o magnetismo, né? Cada passe tem um propósito, tem um tratamento. O que seria o magnetismo, Paty? O magnetismo é a imposição, vamos usar como passe a imposição das mãos, né? Que é muito comum a gente na casa espírita ver assim, você é direcionado a um tratamento e aquele tratamento vai te indicar passes. Ele tanto pode ser individual quanto coletivo. Na maioria das vezes é coletivo, você entra na sala de passe e tem um passista. Esse passista pode ser eu, a partir do momento que eu estudei, né, sobre o passe, pode ser qualquer um de nós. E ele, conhecedor de como ele vai aplicar esse passe, a conexão que ele tem que fazer com Jesus, com a espiritualidade amiga e com os mentores daquela casa espírita, que também isso a gente não pode deixar de considerar, porque aquela casa tem os seus guardiões, né? E a partir daí, aquela pessoa que é estudada para poder aplicar o passe, ele doa a energia dela para a cura daquilo que você foi buscar. Que é o processo do ectoplasma, né? Que é o processo do ectoplasma, exatamente. Para quem não sabe, o ectoplasma é o nosso fluido vital. É aquilo que faz com que a gente faça movimentos, né, Paty? Que a gente tenha vontade, ânimo, disposição. E isso a gente trabalha também na radiestesia. Muito legal. E aí, desse momento é que você recebe, mas não só receber. Vocês têm que estar aberto a receber. Toda vez que você entra numa cabine de passe, o passista ou a pessoa que está conduzindo, né, aqueles passistas ali, ele pede para você levar o seu pensamento. Porque nós temos que ter consciência. O nosso pensamento nos move, tanto para o bem quanto para o mal. Perfeito. Tudo é frequência. Tudo é frequência e tudo é pensamento. E nesse momento, se você se conecta, você deixa aquele momento para você não pensar no externo. Você está ali, pensando em Jesus, que é nosso modelo e guia. Pensando que você tem um mentor espiritual que cuida de você. Pensando que aquela casa está preparada, que isso é importante também, você precisa saber da procedência daquela casa. E que ela vai estar ali para te ajudar e você está de coração aberto, mente e espírito aberto para receber essa energia, ela é botada, ela é transpassada para você. E foi com esse magnetismo que me deu força para curar. E o ectoplasma, Laura, para você entender, nessa casa que eu frequento, ela tem o passe e tem a ectoplasmia, porque é uma sessão específica para doação de ectoplasma. E ela é muito diferenciada porque ela é bem mais, digamos assim, profunda do que somente o passe. Porque cada passe, cada movimento de doação de energia que aquele médium faz com você, lembrando que o médium físico, né, que é a pessoa, ela tá ali com um médium espiritual, com um espírito, né, que tá ali passando essa energia também, através das mãos, através da imposição. E a partir desse momento, a ectoplasmia, na sala de ectoplasmia, ela tem que ser uma sala escura, que tem um ambiente leve, né? Que tem que estar em processo de oração, para aquele médium conseguir doar isso. E aí tem os médios de cura, tem uma infinidade de denominações que vão contribuir para cada um daquele médium ser direcionado no trabalho da casa. Então você percebe que tudo é uma questão de frequência. Tudo é questão de como você vê as coisas, de como você se posiciona, dos aprendizados que você tem na sua vida.
Então olha como é interessante, não adianta você apenas ir É, ao lugar. Não é sobre ir ao lugar, né? Quando a gente vai na igreja, quando a gente vai no centro, quando a gente vai onde a gente tem que ir, isso ajuda a gente subir a nossa frequência. Isso ajuda a gente a se conectar com a frequência correta. Mas não é só estar lá. Estar lá é o primeiro passinho. Aí depois eu preciso que os outros passos aconteçam para que eu realmente entre na frequência. Porque, como ela disse, o processo da espiritualidade ajudou ela a se manter em uma boa frequência para que a cura física que estava sendo feita acontecesse. Então, se ela não tivesse na boa frequência, a cura física não aconteceria. é, Né? E às vezes as pessoas confundem muito isso e questionam muito, né? Ah, mas eu fazer isso não vai resolver, eu tenho que operar. Lógico que tem que operar. lógico. Você vai ter que operar, não vai ter outro jeito. A não ser quando acontece um milagre, né? Que também tem vários relatos. Mas via de regra, você vai ter que passar pelo processo físico da cura. Tomar a medicação, fazer a sua parte, se alimentar direito, dormir bem, né? Mas estar na frequência vai te ajudar a fazer tudo isso. Isso. Então é um combinado de coisas. E como você acha, Paty, que as pessoas podem, né, usar a espiritualidade? A pessoa, imagina assim, aquela pessoa que não conhece nada de espiritualidade, não conhece nada da doutrina. Como seriam os primeiros passos? Como que ela pode usar isso para sair de uma dificuldade que ela está vivendo hoje? A indicação é você entender qual é a religião. Vou falar assim, da religião, qual é a religião que você se identifica. É o primeiro passo. Porque eu me identifiquei com o Espiritismo. Se eu me identificar com o espiritismo, mas não souber nada, como é Não que eu souber começo? A primeira coisa, eu preciso procurar uma casa espírita, né, na minha região, na cidade onde eu moro, ou procurar alguém que saiba, né, porque hoje é muito comum você ter colegas de trabalho, pessoas da família que conhecem, né, e participam de casas espíritas, e você ir, primeiro ponto, você ir procurar saber sobre as reuniões que tem, né, os horários, os dias, ir nessa casa espírita, se informar, e ali você com certeza será acolhido. E aí o primeiro passo, procurar uma orientação espiritual. O que é essa orientação espiritual? Quando você chega numa casa espírita e você vai pedir uma orientação mesmo. Aí fica parecendo assim, mas como... Vou contar o meu exemplo, né? Mas eu vou chegar lá, eu vou falar as coisas da minha dificuldade, né? Aquilo que eu quero saber, eu espero que os espíritos me orientem. Eu vou falar, ele já vai saber, porque eu vou falar o que eu preciso, e na verdade não é assim. Pelo menos quando eu iniciei na casa espírita, e fiz a minha primeira solicitação, né, de orientação espiritual, eu simplesmente deixei o meu nome, o meu endereço e a minha idade. E veio uma orientação espiritual. E a gente tem que ter a humildade de entender o seguinte: a resposta nem sempre é como você acha que tem que ser, ou é aquilo que você espera, sabe? E a minha primeira orientação, dentro daquilo que eu fui buscar, né, que era mental, né, porque eu não falei o que eu estava indo buscar, foi um conselho de um espírito amigo da casa, na época, que eu guardo para a vida. Reconcilie enquanto estás a caminho. Nossa, que lindo. Né? E é uma passagem de Jesus, né? É um ensinamento de Jesus. Por quê? Porque a gente vive em conflitos o tempo inteiro com pessoas, a gente tem as nossas dificuldades na vida, passa por N processos, né, de abandono, de dificuldade, etc. E a gente leva uma vida, às vezes, de revolta, de mágoa, de rancor, de que o mundo é o pior mundo. E, na verdade, é o nosso mundo que está em desequilíbrio. Então, reconciliar enquanto está a caminho, não é que você tem que sair ali beijando e abraçando todo mundo. Primeiro, se perdoar. E segundo, perdoar o próximo, porque esse próximo, o seu perdão para ele é para você em primeiro lugar. E é difícil entender isso. Né? É difícil você ter certeza disso, porque o mundo é muito cruel. E você comentou algo importantíssimo, da humildade. Isso. Será que eu estou certo?
E aí a resposta foi essa. Uhum. Reconcilie enquanto está no caminho. Às vezes as pessoas chegam, vai sair um testamento, faça isso, faça aquilo. Você tem, né? O máximo que vai acontecer é assim, ó, você vai tomar tantos passes todos os dias, assim, assim, assado, vai ler um livro, orientação do livro. É muito importante, geralmente a gente tem orientações de livro. O primeiro livro que eu tive orientação, ele chama Jovens no Além. Que medo desse livro. Não vou ler. Não vou ler. Mas eu fui lá com a cara e coragem e li, porque na verdade ele traz relatos de jovens que Legal. faleceram, que desencarnaram, e que eles trazem um exemplo do outro lado da vida, vamos dizer assim. E que, na verdade, você percebe que não acabou. Né? Tem mais alguma coisa? Tem algo além. E esse além foi me puxando. E me trouxe aonde eu estou hoje, né? E continuo com o meu tratamento espiritual. Não tenho intenção assim de parar, a menos que a espiritualidade entenda, porque a ectoplasmia, Laura, ela foi uma indicação de tratamento. E hoje, como diz, né, eu tenho alta da ectoplasmia, porque ela fez com esse tratamento, ele tem um fim, não é ad eterno. É igual você tomar um remédio. Então tem os passes que ainda eu tenho a frequência de tomá-los, mas a ectoplasmia não mais. Então é muito, muito bonito isso, sabe? Quando você consegue entender esse mecanismo e o chamado, né? Quando você fala assim, qual que é o seu chamado? Para que eu estou aqui? Né? O que Jesus quer de mim? Eu estava vendo uma palestra recentemente do Haroldo Dutra, que é exatamente isso quando ele fala de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso pergunta, né? Jesus, Senhor, Deus, o que queres de mim? O que quer que eu faça? É uma interrogação que todos nós temos, a cada um ao seu modo. E a gente não sabe, né? A gente fica nessa coisa de propósito, propósito. E qual é o nosso propósito? A gente sempre acha que é com o que está de fora, mas não é. O nosso propósito é nós mesmos, que é o autoconhecimento. É se melhorar, se buscar, se lapidar, né? E é uma conexão. A casa espírita, que é bem preparada, ela vai te orientar com terapeutas que vão te dar uma receita, às vezes, ali, dependendo da sua indicação espiritual. Porque aí, quando você tem essa indicação espiritual, que foi o N que eu já tive a oportunidade de pedir, né? Uma água fluida ou até um floral, sabe? Ou até, né, no catolicismo é muito comum, que são as benzedeiras, né? E lá na casa espírita, dependendo da casa espírita, ela tem também, que a gente chama de passes especiais, que é usado a folha de Guiné, ou até mesmo a espada de São Jorge, né? Que para muitos não significa nada, mas para mim que estou conectada com a natureza, isso vale muito. E aquilo é uma limpeza energética. Né? É como se você tivesse uma benzedeira ali te dando te limpando, fazendo uma prece com um galho de arruda, por exemplo, e fazendo aquela limpeza energética. Se você estiver aberto para receber essa limpeza, é de grande valia. Isso vai te motivar, vai te impulsionar para você seguir adiante. E só voltando um pouquinho, Alex, na minha história com a cura, né, do câncer, então eu continuei tendo um diagnóstico de uma dosagem alta ainda nos meus exames, né? Acima da média, que são os marcadores tumorais. E quando foi janeiro, eu passei por uma segunda cirurgia. E essa cirurgia foi quando eu tirei o segundo ovário e o útero. Então, é mais traumático ainda, porque você fica com mais medo. Nossa, eu vou ter que passar por isso de novo. E isso foi 2 meses. Né? Em novembro eu fiz a primeira, em janeiro eu fiz a segunda. Mas a gente tem que entender que é um processo e que isso vai te libertar, porque você não quer nada dentro de você. E isso realmente foi curador e libertador. A conexão que eu fiz com a espiritualidade, a fé que eu tive de não desistir e as mãos dos médicos, do conhecimento, né, da ciência, mas a união da minha família e amigos, que vocês também contribuíram bastante com isso, né? Só testando. Só testando. E
os passes, todo o trabalho magnético que a casa espírita, uma casa espírita séria, pode proporcionar para manter o equilíbrio energético, vibracional e mental das pessoas. E eu me vi curada porque eu nem precisei de fazer tratamento quimioterápico, nem nem medicamentoso, sabe? Mas isso não me livra de nada. Isso só me ajuda a crer que a minha vontade é importante, a minha vontade de viver é importante, a minha vontade de crescer espiritualmente também, porque apesar de eu ser médium, como nós todos somos, eu não tenho nenhuma mediunidade desenvolvida. Isso não tem nada a ver com você querer ir lá e se desenvolver. Se eu quiser viver seguindo a doutrina sem esse propósito, tá tudo certo. Não tem nenhuma obrigação, né? Mas as coisas, o conhecimento vai te levando para algum caminho. Você tem que estar aberto só para entender qual que é o seu momento. E a cura está aí em entender aonde você está, quem você é, aonde você quer chegar. E não dá para chegar sozinho. Precisamos de gente. De pessoas e de espiritualidade. Quem era a Patrícia antes e depois de toda essa experiência? Era alguém que não... Antes de ter esse envolvimento, de trazer para mim essa espiritualidade, eu era alguém que não tinha norte. E hoje eu tenho um norte. Basta eu querer segui-lo ou não. Que é muito o que acontece com a maioria das pessoas, né? Que você deu exemplo aí, que você tem uma casa. Essa casa te traz uma energia. Você não sabe de onde está vindo. Às vezes você está contribuindo para que aquela energia fique ruim. Sim. E quando você conecta com Deus, independente de qual religião, Alex, pode ser qualquer uma, sabe? Do budismo até o catolicismo, que é a mais comum. Se você se conecta com ela e você se encontra, porque todo o trabalho, ele, independente dele, ou o trabalho que você tem, né, no seu dia a dia, que você sai da sua casa todo dia para trabalhar, ou a tarefa que você tem em qualquer instituição que você escolha da sua religião para poder praticar, ou mesmo que você não pratique nada, porque tem muitas pessoas que não vão à igreja, não vão ao centro, não vão a uma missa nem nada, mas eles têm muito mais conexão espiritual. Sim. Do que às vezes aquele que está lá todos os domingos, julgando, criticando. Então, esse trabalho para Deus e para Jesus, que é nosso modelo e guia, eu sempre gosto de usar isso, porque a gente esquece. Sim. A gente vive a nossa vida toda esquecendo do que ele veio. E a gente continua pondo ele na cruz todo ano. A gente continua lembrando das coisas que geralmente, né, sofrimento, e a gente dá uma ênfase para isso. Enquanto, na verdade, a gente já teria que ter banido isso do nosso cotidiano, porque isso também traz uma vibração ruim. Precisa ser lembrado? Precisa, porque constantemente tem gente nova aprendendo. Mas não reforçado, né? Mas a gente não precisa colocar isso como a dor, a gente precisa colocar isso como exemplo. Como exemplo. O exemplo que Deus veio trazer pra gente. Ele veio passar pela dificuldade, mostrar pra gente que é possível e que tem algo além da morte. Que ele não morreu. Só foi controlado. Exatamente. E tá esperando a gente. Tá esperando lá, todos nós. Que lindo. Eu gostaria só de complementar algo que você trouxe na sua fala sobre a mensagem que você recebeu naquele primeiro momento. Sim. Nós entendemos dentro do processo terapêutico e de tudo que a gente já estudou e já vivenciou, que todo problema físico existe uma causa emocional, né? A gente entende que nós temos camadas, Sim. né? E dentro desse processo a gente vai adoecendo por camadas. Então a última camada é a camada física, né? Quando a gente tem uma doença no corpo físico, ela já passou pelo mental, pelo emocional, né? Pelo nosso corpo energético, até chegar no corpo físico. E repete pra gente qual foi a frase que veio pra você. Reconcilie enquanto estás a caminho. E olha que incrível isso.
processo de reconciliação. Uhum. Dentro do emocional que é gerado num problema de câncer, a gente entende que o câncer ele é manifestado no corpo físico através de um processo de falta de perdão. Hum. Então, para te gerar uma reflexão, quem você perdoou antes da sua cura? O que você soltou, né, que talvez estava consciente ou inconscientemente aí dentro, que precisou se manifestar como um câncer para você fazer este movimento. Sim. Então, é um processo muito lindo, muito rico que você contribuiu com a gente aqui. Sim. E talvez fique essa reflexão para você, né? O que talvez você precise soltar dentro do seu processo, dentro do seu entendimento, consciente ou inconscientemente, que está te fazendo tanto mal? Será que não é o momento de você, sei lá, ir para um segundo nível, para um terceiro nível? E às vezes só depende de você. Laura, então pegando um gancho no que, né, nisso que você abordou aí, a gente, como, enquanto espírita, né, que acreditamos nisso, na imortalidade da alma, porque o espiritismo tem princípios, né? E princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus, a primeira delas. Depois vem a imortalidade da alma. Na sequência vem a pluralidade dos mundos habitados, né? E que é a reencarnação. Depois, a comunicação com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. É fantástico entender o seguinte: eu estou passando por um processo, ou qualquer um de nós, para nos libertar, para nos perdoar. E você falou, quem você perdoou? Eu tenho que primeiro me perdoar. Sim, perfeito. Mas não tenham dúvida que um dos egoísmos da humanidade é achar que consegue tudo sozinho. E depois que eu me dei a oportunidade de fazer um tratamento psicológico com um terapeuta, uma pessoa que você né, afiniza, porque não é simplesmente ir lá na terapia com um psicólogo e achar que ele vai resolver seus problemas enfim, é muito para além disso, né? É para você se conectar com esse profissional e ele te dá o caminho. Ele vai abrir a sua mente para que você possa exteriorizar aquilo que está te doendo, que está te matando, que está te adoecendo. E quando eu tomei essa decisão, foi onde eu comecei a pegar essas camadas dessa cebola, vamos dizer assim, e fazer essa limpeza. E com certeza, hoje eu sei quem eu perdoei, como eu perdoei, por que eu perdoei. Que incrível! Hoje eu consigo ter essa certeza, mas eu não tinha. Às E vezes, não é às que eu vezes não tinha sabia muito nem que tempo, tinha nem que mágoa. tinha mágoa. Algo dói, né? Porque a gente sabe, nós somos seres humanos, a gente não veio aqui, né? A gente simplesmente, a espiritualidade já fala, nós viemos simples e ignorante. Já está lá no livro dos Espíritos como resposta. Mas a gente não veio ileso, porque a gente tem outras vidas. Eu não cheguei aqui agora. Eu sou milenar, então eu sou um espírito milenar. E às vezes nossa doença não manifestou agora por algo de agora desta vida, mas que eu trouxe de outras vidas, de outras passagens que às vezes nem nesse planeta, mas que eu cheguei aqui na escola da Terra, para compreender esse momento, fazer os meus resgates e fazer as minhas curas, para que eu possa mudar de nível. Para você ir para o seu próximo nível. Para eu ir para o meu próximo nível. Que pode ser uma parte agora, ou é toda agora, ou quantas vezes for necessário, que o Pai é misericordioso, né? No Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: quem é Deus? Foi a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos. E a resposta foi única: soberanamente justo e bom. Então, se eu estou aqui, nós estamos aqui, é para aprender. É para entender que não adianta eu viver num mundo de ilusões. Né? E essa autocura, esse autoconhecimento, esse auto-perdão é o primeiro passo de um propósito que a espiritualidade, meu mentor, vai me guiar para eu encontrar.
E a gente precisa, como a Patrícia falou, de processos, de método, de uma jornada. Por isso a gente te convida. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Segue Laura e eu lá no Instagram, eu, Alex Donar, e eu, Laura Donar. Porque lá tem muito conteúdo sobre isso, sobre este processo de autoconhecimento que a Patrícia vivenciou no pilar de autoconhecimento. Para quê? Para você descobrir a sua espiritualidade. E aí você ir para a religião, para a doutrina que fizer sentido para você. Exatamente. Né? Conosco você vai aprender a parte do autoconhecimento, mas voltado em te preparar para uma espiritualidade mais profunda. Então, segue o nosso conteúdo, acompanhe os nossos próximos Pode Donar. Eu tenho certeza que será de grande contribuição para vocês. E para a gente fechar a parte, queria que você deixasse sua mensagem final aí, para a galera que está te ouvindo, para a galera que está aqui nos acompanhando até agora. E se tiver mais alguma coisa que você queira comentar também, fica à vontade. Tá E certo. pode falar para eles aqui. Bom, eu quero agradecer novamente essa oportunidade maravilhosa. É a primeira convidada. É a primeira convidada e o primeiro podcast meu também, porque eu Muita nunca honra. tinha participado. Agradeço imensamente. E assim, o que eu quero deixar, até lembrando um pouco do que a gente precisa absorver do culto cristão no lar, é que eu faço na minha casa com a minha família aos domingos. E esse domingo, o capítulo 20 foi escolhido. Porque a gente abriu aleatoriamente, mas Nunca é aleatório. nunca vai ser. Mas eu pedi o capítulo. Geralmente a gente ou abre, ou então fala o número e é esse. E eu pedi o capítulo 20. E o capítulo 20 fala sobre os trabalhadores da última hora, né? Que são os trabalhadores da vinha. E o que é que o Evangelho traz? Ele traz que nós somos os trabalhadores da última hora, mas em qual sentido? Porque fica muito mecânico você ficar lendo o Evangelho, ou a Bíblia, ou o que seja, e não trazer na essência. E olha que eu faço o culto há anos. E a cada vez que você lê o Evangelho, ele traz uma revelação. E os trabalhadores da última hora somos nós que compreendemos esse momento de autocura, de autocuidado, para fazer valer o ensinamento de Jesus aqui na Terra. E compartilhar, que é o que vocês estão fazendo, trazendo esse compilado de conhecimento das religiões, da espiritualidade, daquelas pessoas que são espiritualizadas, né? Trazendo aqui, debatendo isso, conversando sobre isso, expondo para o público o que é que essa espiritualidade individual e ímpar traz para cada um, para que cada um ouvinte consiga se conectar com qualquer uma delas e que seja esse o momento dele procurar um conhecimento. Que não, se não for para ir numa casa espírita, numa igreja ou num culto evangélico, que seja no podcast do Pode Donar, para que essa pessoa se desperte. E aí ele também vai fazer parte do trabalhador da última hora. E esse é o meu conselho. Eu falo como conselho, né? É o meu conselho para as pessoas que estão ouvindo, vão ouvir, que tiverem oportunidade de conhecer da doutrina espírita, que é essa religião, que é essa ciência, essa filosofia de luz que foi na minha vida. Mas eu trouxe um presente para vocês. Já vamos adotar isso. É. Todo mundo que a gente convidar tem que trazer um Tem que presente. trazer um presente. Ó, eu trouxe mais motivada pelos outros podcasts, hein? Mas que seja, se for da questão aqui, eu acho que é muito válida essa troca, porque eu ganhei a caneca, agora eu tenho que retribuir, né? Ai, Paty, muito obrigada, meu amor. Aqui para vocês, meus amores. Ai, Já gostei, já gostei. amor, é um livro. A gente adora o livro e adora artigo religioso. Ai, Olha que Eu não sei se vocês têm. não Evangelho segundo o temos. Espiritismo. Tirar o reflexo. Ali. Apareceu? Apareceu. Mais um material pro nosso Evangelho do Lar. Quer ver? Vamos lá. Pô, corta pra câmera da Paty aqui. Gente, esse aqui é o João Pedro. Aqui é o nosso outro cantinho. Ali naquele cantinho, ó, tem Bíblia Católica, Evangélica, tem um livro há 2000 anos, da doutrina, né?
E agora a Patrícia trouxe mais este aqui para aquele cantinho ali. Aqui é tudo cheio de livro, viu, gente? O que é aquele cantinho ali? Agora eu baguncei toda a imagem da Paty, que o Pedro vai ficar possuído. O que é aquele cantinho? É o material do Evangelho do Lar. Ah, que legal. É o material que a gente usa para dedicar esse momento, né? A nossa conexão enquanto casal, da nossa casa com a espiritualidade. Então, esse aqui vai para ali, que é um dos próximos que a gente vai estudar. Muito obrigado. Por nada, Né? imagina. É um prazer ter você aqui conosco. Você é uma amiga, né? Nós trabalhamos juntos, Sim. mas nós somos colegas de trabalho, somos Amigos. deve muito como amiga. Você é uma pessoa muito Idem. especial para nós É o dois. mesmo. Digo mesmo. E não poderia ser outra pessoa que não você. Ah, obrigada, A gente. estrear os nossos convidados aqui no Pode Donar. E é tão engraçado que esse livro é antigo. É um livro que não está usado, porque eu tenho outros, né? O meu primeiro Evangelho segundo o Espiritismo é dessa editora. A capa é igual. E eu ganhei esse e guardei. A minha vontade era trazer o Livro dos Espíritos. Eu tenho 2, mas os 2 que eu tenho estavam riscados, porque eu vou lendo, né, e vou riscando, então não dava para ser. E a gente tem que entender que o que tem que ser é. Vai ser. Eu tenho esse livro guardado há anos. E eu não tinha o Livro dos Espíritos, não consegui ir numa livraria para comprar, não consegui ir na casa espírita para comprar, nem nada. Porque tinha que ser, então, Era o isso. Evangelho segundo o Espiritismo, que é a codificação que embasa tudo o que Jesus foi e representou para nós aqui na Terra, com todas as suas parábolas, né? Que o capítulo 20 que eu estava falando, que eu usei aqui como uma dica, como um conselho para as pessoas que vierem buscar o Espiritismo, entenderem que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo não tem magia, não tem nada disso. Tem palavras, passagens de Jesus, de amigos espirituais, que tanto pode ser Santo Agostinho, como o Espírito da Verdade, como outros amigos espirituais que também deixaram ali o seu legado, para motivar as pessoas a se tornarem homens de bem, porque tem um capítulo no Evangelho sobre o homem de bem. O que é ser esse homem de bem? E muitas das vezes, no meu culto no lar, ininterruptamente caía só o homem de bem, o homem de bem. Mas o que eu tenho que aprender com esse homem de bem? Eu não aprendi como de bem. Exatamente. E eu acredito que eu ainda não tenha aprendido na sua essência. Mas como a gente tem que ter uma busca constante, continuarei fazendo o culto no lar com o Evangelho. E o Evangelho e outras obras, que pode ser um livro fininho, né? Pode ser um livro de cabeceira, pode ser uma agenda cristã, mas que só complemente, sabe? Complemente ali aquele acompanhamento da leitura, da sua conexão com a sua família, com a sua casa. Agradecer, pedir, porque né, a gente também pode pedir, e seguir adiante nosso caminho, acreditando que a nossa vontade de ser melhor, se tornar homem de bem, é constante. Hoje, agora e sempre. Também. Obrigada. Bom, foi um prazer ter você conosco. Obrigada, igualmente. E galera, então, segue aí a gente. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários que a gente responde, cada um de vocês. Segue lá também. Patrícia, qual é o seu Instagram, Paty? Paty_Germana. Paty Germana. P-A-T-H. P-A-T-H. Porque senão as pessoas podem achar que é com Y, né? Ou com I. P-A-T-H_Germana. Segue ela lá também, que nós vamos dar um empurrãozinho para fazer algumas coisas lá. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco e nos vemos no próximo Pode Donar. Tchau. Um beijo. Tchau.